Essa estiagem que a gente tem visto se prolonga há mais de 5 meses no centro do país, especialmente. Naturalmente, setembro é o mês em que as chuvas voltam nessa região. Só que este retorno já está sendo considerado atrasado neste ano, deixando a seca ainda mais grave. A gente vai entender a situação agora, o cenário de agora, com Marco Antônio Mendes, se há alguma previsão de alívio neste cenário. Marco estava de férias e voltou para nos ajudar nessa cobertura. Marco, boa noite, muito bom ter você de volta aqui com a gente. A gente sabe que tradicionalmente quando chega a primavera voltam também as chuvas. É isso que pode vir a acontecer? Já temos uma ideia de quando essas chuvas realmente podem voltar com força para combater esse incêndio, já que talvez a política não tenha pressa ou vontade de agir? Boa noite. Pois é, Márcio. Boa noite para você que acompanha a gente também. Temos sim uma luz no fim do túnel, né? Uma esperança aí, mas por enquanto a gente ainda vai ter um mês de setembro completamente desafiador. Não temos previsão de chuva para essas próximas semanas ainda, inclusive com a chegada e a formação de uma nova onda de calor e também com esse tempo bastante seco que vem pela frente. A gente está entrando num período que marca essa transição para o verão, né? Isso quer dizer que o tempo seco vai dando espaço para o tempo um pouco mais úmido. As chuvas que já deveriam estar voltando vão continuar caindo assim de forma bem isolada e com volumes muito baixos. Só que os meteorologistas já conseguem dar uma data para o fim dessa secura. Vai ser na primeira quinzena de outubro. E veja que as chuvas elas começam a cair onde hoje está precisando mais, que é entre Rondônia até Mato Grosso do Sul, ou seja, vai dar um grande alívio para boa parte do Pantanal. Depois, então, as chuvas vão avançando pelo país. Na segunda quinzena de outubro, então, as chuvas chegam ao Amazonas e seguem até, então, o interior de São Paulo e também do Paraná. E aí, em novembro, na primeira quinzena do mês, a gente vai ver, então, essas condições melhorando já em boa parte do norte, do centro-oeste do país, chegando, inclusive, aqui nessa região do Triângulo Mineiro. Aí, na segunda metade de novembro, então, as chuvas retornam, basicamente, todo o norte, todo o centro-oeste, todo o sudeste também com chuvas bastante regulares. E aí, lá para o comecinho de dezembro, então, as chuvas chegam ao Pará, Tocantins e também ao interior da Bahia. Claro, tem um longo período pela frente ainda, um mês de setembro bastante desafiador, porque vamos ter uma nova onda de calor se formando nesses próximos dias, mas essa aqui é a previsão que já traz um pouquinho de esperança para essa condição que a gente vem passando, Márcio. Sem dúvida nenhuma. Agora, enquanto a primavera não chega, o que esperar para amanhã? Pois é, primavera chegando aí no domingo, dando um adeus para esse inverno que a gente nem teve praticamente. Não, foi rápido. Nem deu para sentir, né? Mas é isso que vai acontecer então nesses próximos dias, é que a gente vai ter então nesses próximos meses, além desse retorno gradual das chuvas, são também algumas características bem típicas dessa estação que marca a transição do inverno para o verão. E uma delas, gente, além, claro, do retorno das chuvas que a gente já viu, é a questão do frio tardio que pode chegar entre os meses de outubro e também em novembro. Isso deve acontecer principalmente nos estados do sul e também do sudeste. Podemos ter também durante essa primavera novas ondas de calor tão intensas quanto aquelas que a gente teve no fim do ano passado, principalmente aqui, a partir de novembro. E aí também vamos ter a formação do Laninha, esse fenômeno que vem sendo acompanhado pelos especialistas, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e que acaba influenciando o clima no mundo todo, né? Inclusive aqui no Brasil. Só que sobre os efeitos esperados do Laninha por aqui, a gente vai detalhando nesses próximos dias, Márcio. Marco saiu de férias, aí ele pegou secura, pegou chuva ácida, pegou incêndio. Chuva escura. Chuva escura, fumaça é verdade. Também no céu, no sul também teve muito. Por isso que ele voltou para o trabalho. Ele não aguentava mais pegar tanto problema lá fora e resolveu voltar para o trabalho, pelo menos ficar abrigado aqui no estúdio, né? Mas eu te pergunto sobre amanhã, então, mais uma vez. Pois é, sobre amanhã, então, que a gente vai ter ainda, temos duas condições que a gente vai chamar a atenção que vai acontecer amanhã. Vamos acompanhar aqui comigo no mapa. Veja que grande parte do país ainda vai ter um tempo bastante firme, né?
bastante firme e a umidade relativa do ar vai continuar muito baixa também, basicamente aqui no centro do país, ó, basicamente no Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Piauí. Há chance de chuva nessas áreas, nesses pontos que a gente vê em azul aqui no mapa, como na região norte, que tem condições para pancadas isoladas ao longo do dia. E também pode cair uma chuva leve no litoral do Espírito Santo e entre também Alagoas e Pernambuco. No sul do país, tem uma nova frente fria se formando e que vai trazer chuva e temperaturas mais amenas nesses próximos dias. A chuva, inclusive, já deve chegar durante o período da manhã no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e também no sul do Paraná. Agora, o que é importante a gente ficar atento, porque as chuvas elas podem vir com força, a chance, inclusive, de temporais, volumes muito altos e ventos extremamente fortes estão sendo esperados para essa área que a gente vê em vermelho e também em roxo no mapa, basicamente a metade sul do Rio Grande do Sul. Há chance também de rajadas de 90 km por hora e até queda de granizo. Em São Paulo, a quinta-feira começa com muitas nuvens, mas o sol aparece ainda pela manhã. À tarde, vai ser ensolarada e a temperatura sobe bastante, podendo chegar amanhã aos 27 graus de máxima. No Rio de Janeiro, o tempo fica firme o dia todo, a máxima alcançando os 29 graus. E em Brasília, basicamente essa mesma condição que a gente tem visto já há bastante tempo, né? Sol o dia todo, máxima indo aos 32 graus e a umidade relativa do ar muito baixa aqui na casa dos 20%. Vamos dar uma olhada agora, então, como é que ficam as temperaturas para as outras capitais amanhã. Porto Alegre esquenta bastante, podendo chegar aos 27 graus, isso aqui antes da frente fria, antes da chuva chegar. Florianópolis amanhã tem máxima prevista de 22, Curitiba podendo chegar nos 20 graus, uma temperatura mais amena. Belo Horizonte 28, Salvador e Recife amanhã tem máxima prevista de 26 graus. Agora, Campo Grande e Palmas podem chegar amanhã aos 38 graus e Cuiabá, mais um dia com muito calor, de 41 graus, Márcio. Que loucura. O sujeito volta das férias, ele acha que Brasília com 25% de umidade é muito baixa. Você falou muito baixa. Pegou 7% em Brasília, né, quando estava de férias, verdade, né? Estava no bem bom, aproveitando a sua ilha paradisíaca. Umidade basicamente de deserto, né? Imagina essa Foi terrível, condição. foi terrível. Mas, enfim, sobrevivemos. Vamos ver se a primavera nos traz bons ventos, boas chuvas, né? Essa é a grande esperança. Obrigado mais uma vez, bem-vindo de volta, Marco. Tá certo, muito obrigado, boa noite. Boa noite.